Fala, sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre escoamento em dutos circulares, beleza? Ok, vamos lá, qual é a ideia aqui, né? Agora a gente está trabalhando com escoamento interno, certo? A ideia aqui é basicamente a seguinte, olha só, vamos olhar o seguinte caso. A gente tem aqui esse duto circular, beleza? Esse cara aqui, ele tem um comprimento de 25 metros, um diâmetro de 50 milímetros, todo esse tubo aqui, todo esse duto, ele está a uma temperatura superficial constante de 150 graus Celsius e eu tenho óleo de motor entrando aqui nesse cara com uma temperatura de 20 graus Celsius a uma vazão máxima de 0,5 kg por segundo. Eu não sei a temperatura de saída desse cara, mas eu quero calcular a taxa de transferência de calor para o óleo do motor, beleza? Óleo de motor aqui. Tá, vamos lá. Vamos por partes aqui, né? Nesse caso, a taxa de calor ela é dada por essa expressão aqui. Deixa eu tentar reorganizar aqui. Beleza. Ela é dada por essa expressão aqui. A taxa de calor vai ser igual à vazão máxima, que a gente já tem, vezes o calor específico, vezes a diferença entre as temperaturas de saída e a temperatura de entrada. Tá, caramba, Bruno, mas eu não tenho a temperatura de entrada. E aí? Bom, além disso, olha só a treta. Além disso, para a gente determinar as propriedades do fluido, no caso aqui o óleo de motor, a gente utiliza como referência a média entre as temperaturas de entrada e saída. Então, caraca, não dá nem para começar o problema, né? Porque se o primeiro passo é determinar as propriedades do fluido, e eu preciso da temperatura de saída para determinar as propriedades do fluido, como é que... E aí, parça, como é que faz isso daqui? Cara, então, nesse caso aqui, o que a gente faz com essa temperatura média de saída? Nesse caso, a gente vai fazer um chute, beleza? Então, olha só, olhando de novo aqui essa situação, eu tenho aqui o óleo de motor entrando a 20 graus Celsius, todo esse duto está a uma temperatura de 150 graus Celsius e depois de 25 metros esse cara sai. Então, eu vou chutar aqui que a temperatura de saída é de 140 graus Celsius. Isso aqui vai me dar uma temperatura média de 80 graus Celsius, que em Kelvin, eu preciso passar esse cara para Kelvin, eu vou ter aqui 353 kelvins. Peguei esse cara, vou lá, olho na tabela A.5 do Incropera e eu vou ter essas propriedades aqui para o óleo de motor a essa temperatura de referência, beleza? Aqui, ó, a minha condutividade térmica, o número de Prandtl, a minha viscosidade dinâmica e o calor específico. Tá, beleza, Bruno. Então eu não preciso da temperatura de saída, já que eu vou chutar esse cara. Então, no final das contas, a gente vai ver que a gente vai encontrar uma outra temperatura de saída. Se a temperatura de saída que a gente encontrar no final das contas, for parecida, o próximo dessa temperatura que a gente está chutando, aí show de bola, não precisa fazer mais nada. Agora, se for muito longe, aí a gente vai precisar refazer o problema, agora utilizando como chute a temperatura que a gente vai ter encontrado, beleza? Show de bola. Tipo, num panorama ideal, a gente faria isso várias vezes até que isso convergiria para um único valor, que seria, de fato, a nossa temperatura de saída. Mas, na hora da prova, a gente não vai ter como fazer isso, né? Então, a gente chuta um valor, beleza. Chegou no final, deu muito diferente, a gente refaz, não precisa pagar, mas refaz com o valor que você encontrou. Cheguei no final, deu um valor parecido, não precisa se preocupar. Beleza? Show de bola. Chutei esse cara, peguei as propriedades. Qual é o próximo passo? Bom, a gente tem duas condições de superfície no tubo, né? Como é que a gente faz, então, para calcular essa temperatura de saída que eu estava falando? Bom, aí vai depender. Se eu estiver trabalhando com um fluxo térmico constante na superfície do duto, a minha temperatura ao longo do duto vai ser dada por essa expressão aqui. E aí, se eu quiser saber a temperatura na saída, basta eu jogar aqui meu x igual a L, onde L é o comprimento do duto. Beleza? E aí, a outra condição é de temperatura constante, que é justamente o nosso caso, que vai ser dada por essa expressão aqui. Então, assim como eu disse antes, para x igual a L, a gente vai ter a temperatura na saída do duto. Beleza, eu consigo calcular esse cara. Agora, olhando para essa expressão, a única coisa que eu preciso saber calcular é o coeficiente convectivo. Como é que eu faço para calcular esse para calcular esse coeficiente convectivo? Bom, para calcular esse coeficiente convectivo, eu vou ter que analisar as correlações para escoamento em dutos circulares, porque
eu vou ter que calcular o número de Nusselt. Calculando o número de Nusselt, eu vou calcular o coeficiente convectivo utilizando essa expressão aqui. Então, aqui na teoria do Responde Aí, a gente tem aqui essa tabela com aqui a expressão do número de Nusselt para várias situações distintas, beleza? Para a gente escolher a correlação adequada, a gente precisa determinar se o escoamento é laminar ou turbulento e a gente precisa saber sobre o desenvolvimento desse escoamento. Tá, calma, vamos por partes aqui, beleza? Para calcular se o escoamento, para dizer, perdão, se o escoamento é laminar ou turbulento, a gente precisa do número de Reynolds, que vai ser dado por essa expressão aqui. Então a gente tem essas três formas de calcular o número de Reynolds. Quando o problema te der a vazão máxima, aí você já utiliza essa expressão aqui, não tem nem para onde fugir, beleza? Ok, utilizando então essa expressão aqui, perdão, um detalhe aqui que eu já ia esquecendo de falar, é o seguinte, beleza, calculei o número de Reynolds, mas como é que eu faço para dizer se o número que eu encontrei corresponde ao escoamento laminar ou turbulento? Para isso a gente vai utilizar o número de Reynolds crítico, que eu quase esqueci de falar para você, que vale 2.300. Então calculei o número de Reynolds, deu abaixo de 2.300, escoamento laminar, acima de 2.300, escoamento turbulento. No nosso caso aqui, o número de Reynolds vai ser dado por essa expressão aqui, só substituir os valores nessa expressão, vou encontrar que esse cara daqui vai ser igual a 398. Esse cara daqui é menor do que 2.300, né? Se ele é menor do que 2.300, significa que a gente está trabalhando com um escoamento laminar. Beleza, o escoamento laminar, mas a gente precisa trabalhar agora com o desenvolvimento do escoamento. O que significa esse desenvolvimento? Quando o fluido entra no duto, ele tem uma certa distância até que a camada limite do fluido, né, o perfil de velocidade do fluido, perdão, ele, enfim, se adeque. Né, e aí, depois que ele se adequa, depois que ele passa por essa fase de transição, aí você tem o escoamento plenamente desenvolvido. Então, para o escoamento laminar, esse comprimento de entrada térmica, que é esse X aqui, vai ser dado por essa expressão aqui, ou seja, 0,05 vezes o diâmetro, vezes o número de Reynolds, vezes o número de Prandtl. E para o escoamento turbulento, a gente considera que o escoamento é plenamente desenvolvido, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, calculo esse X aqui para o comprimento de entrada térmica e vou ver, beleza, o meu tubo é maior do que o meu X, então significa que na saída o meu escoamento está plenamente desenvolvido. Ah, o meu X é maior do que o L, então significa que ainda estou na região de entrada térmica. Beleza? Então, para o nosso caso aqui, substituindo os valores na expressão de X aqui, já que a gente tem um escoamento laminar, a gente vai encontrar que esse cara daqui é igual a 487,55 metros, que é maior do que os 25 metros de tubos que a gente tem. Logo, a gente está aqui na região de entrada térmica. Beleza, volto aqui para a tabela e aí eu vou ter o seguinte. Eu volto aqui para a tabela, vou ver, beleza, ó, escoamento laminar, entrada térmica, e ainda depende aqui do número de Prandtl também. No nosso caso, a gente vai utilizar essa expressão aqui para o número de Nusselt, beleza? Show de bola! Substituindo os valores nessa expressão do número de Nusselt, a gente vai encontrar que esse cara é igual a 11,95. Calculei esse cara, agora eu posso calcular o coeficiente convectivo. Substituindo os valores, eu vou ter que esse cara daqui vai ser igual a 33 watts por metro quadrado Kelvin. Substituindo esse coeficiente convectivo na expressão da minha temperatura de saída, eu vou encontrar uma temperatura de saída igual a 35 graus Celsius. E aí, por último, a gente calcula a taxa de calor através dessa expressão aqui. Substituindo aqui os valores nessa expressão, a gente vai encontrar uma taxa de calor igual a 15.982 watts. Show de bola? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí, a gente se fala nos próximos vídeos.